capítulo 13, a partir do versículo 20, diz assim: a morte de Eliseu. E depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, e a entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Olha que fato tremendo, extraordinário. Aconteceu uma ação maravilhosa nesse momento, que eu duvido que muitos dos israelitas que estavam nesse confronto, nessa batalha com os assírios, tenham percebido. Hoje você vai entender o valor que há na unção, o valor que há nesse revestimento de poder sobrenatural que só o Espírito de Deus pode dar, chamado unção. Só Ele pode dar. Lembra que Eliseu tinha pedido porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, quando Elias perguntou: olha, eu estou para ser tomado da tua presença, para ser arrebatado, me pede o que tu quer. Sabe o pedido dele, né? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Hoje os crentes carnais que tem por aí, na idade contemporânea, peraí, o que tu quer? O que tu tem? Tu tem casa? Tu tem carro? Tu tem apartamento? Tu tem dinheiro? Tu tem conta bancária? Me dá teu cartão, me dá teu dinheiro, me dá teu carro, me dá tua casa. Os carnais agiriam assim. Mas Eliseu não era carnal, ele era espiritual. E espiritual só faz pedido espiritual. Eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre ti. Porção dobrada dessa unção. O que Elias disse para ele? Dura coisa tu pediste, mas se tu vives quando eu for tomado, arrebatado. Aí Eliseu começou a mostrar o que é o verdadeiro sentido da perseverança. Perseverar não é você repetir palavra. Perseverar é você não desistir do objetivo. Isso é que é perseverar. Perseverança não é repetição de palavra, é não desistir do objetivo que tu tem. Aonde ia Elias, lá estava Eliseu. Aonde movia Elias, lá estava Eliseu. Aonde está, até que os filhos dos profetas disseram assim para ele: o teu Senhor vai ser tomado sobre a tua cabeça, hein? Tipo, calai-vos, eu já sei. Aonde estava indo Elias, lá ia Eliseu. E aonde Elias ia, até que uma hora passou a carruagem de fogo, tomou Elias, e a capa se soltou. E Eliseu meteu a mão na capa, se vestiu com ela. Aí a porção da unção dobrada que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, poderosamente, extraordinariamente. Aí começou grandes maravilhas a acontecer pelo ministério dele, coisas extraordinárias acontecendo. Mas Eliseu veio a falecer. E quando ele faleceu, sepultaram ele, colocaram ele lá no sepulcro. Nos dá a entender que a cova dele ainda devia estar aberta, não estava totalmente fechada. E iam sepultar um jovem, não na cova dele, ia sepultar um rapaz ali próximo onde ele tinha sido sepultado. Mas como gritaram que lá vinham os assírios, estavam invadindo, a Síria era um povo muito grande, quando eles estavam vindo, estavam tomando aquele lugar, estavam envolvendo ali aquela área, os moabitas, né? Invadiram o lugar, estavam vindo e tudo mais, largaram o cadáver do homem na direção da cova que Eliseu estava
tinha sido enterrado, mas só estava ali mesmo a ossada de Eliseu mais. Largaram. A Bíblia fala que quando largaram o cadáver do homem, que ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, levantou sobre os seus pés e saiu correndo junto com ele e foi embora. Eles nem perceberam o que tinha acontecido ali naquela hora. Só devem ter se dado conta depois. Vem cá, a gente foi te enterrar, cara. O que tu está fazendo aqui? Não era para tu estar morto? Guarda uma coisa que você vai ouvir nessa hora. A unção que Deus dá é para ser usada aqui na terra. Enquanto tiver alguma coisa tua na terra, o efeito da unção vai estar sobre ele, mesmo se você já tiver morrido. Porque o corpo, ele perece, mas a unção não perece. A unção permanece para sempre enquanto você estiver na terra. E o que é unção? Unção é um revestimento de poder sobrenatural que só Deus, obviamente, pode dar. Aí fora, o que a gente vê? Carnalmente, amigavelmente, emocionalmente, sentimentalmente, um consagrando o outro, seja lá o que for. Que tem de gente aí sendo chamado de pastor, de bispo, de apóstolo, um chamando o outro, botando a mão na cabeça do outro, dizendo que a partir daquele dia vai ser aquilo outro. Quem botou a mão na cabeça de Eliseu para que a unção chegasse sobre ele? Quem disse para Eliseu que ele ia ser alguma coisa? Ele fez um pedido. Eu quero a unção dobrada do Espírito, porção dobrada do Espírito que está sobre você. A unção. Quando Elias partiu, Deus honrou a palavra. O pedido que tinha sido permitido, ele veio a unção. Só quem pode dar a unção é Deus. O que faz a diferença no ministério é a unção. E não existe unção sem conhecimento bíblico. Não existe unção sem palavra de Deus. Não existe unção sem examinar as Escrituras. Não existe unção sem você levar uma vida íntima com Deus. Não tem unção sem essas coisas. Eliseu começou a andar ali do lado de Elias, colou com ele. Não, isso é o homem de Deus, cheio do Espírito. É com ele que eu tenho que andar colado. Meu querido, um homem não pode dar unção a outro homem. A unção vem do Senhor e só ele pode ungir. Aí, quando aquele homem foi largado na cova onde Eliseu tinha sido sepultado e tocou nos ossos dele, ressuscitou. Você não tem ideia do que a palavra ungida de Deus pode penetrar na vida do ser humano. Você não tem ideia. Não tem ideia. Eu já vi diante dos meus olhos o Senhor fazer crescer perna. Eu já vi diante dos meus olhos aparecer câncer da perna de um médico lá na Ilha do Governador, quando estivermos lá orando. Eu já vi diante dos meus olhos Deus esticar braço. Eu já vi Deus ressuscitar morto. Amém. Por causa da unção. Glória a Deus. Eu já vi Deus tirar por causa da unção pessoas que estavam à beira da morte, desenganadas pelos médicos. Homem não pode fazer isso. A unção é do Espírito de Deus, é usada pelo Espírito de Deus, é movida pelo Espírito de Deus. E nós não passamos de um cano cortado, como eu sempre digo aí, nas duas pontas. É deixar Deus passar a unção e fazer o que Ele quer pela tua vida. O homem não é dono da unção, o dono da unção é Deus. E Deus opera com a unção da palavra dele a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e penetra até onde Ele quer. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do ser humano. É Deus que faz a palavra ungida penetrar, como uma agulha que penetra na carne. A palavra de Deus penetra no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração, e opera onde Ele quer, o que Ele quer. Amém. A unção é um revestimento de poder para Deus operar o que Ele quer. Não se preocupe com títulos carnais, se preocupe com a espiritualidade da unção. Porque se você tiver algum título, te chamarem de algum título, mas você não tiver a unção do título, de nada adianta. Nada adianta. E só quem pode te dar unção é Deus. Só quem pode dizer qual é a função que você vai ter na seara do Senhor é o próprio Deus. Porque a seara é do Senhor, não é nossa.
Então o homem não pode dizer para o outro homem o que ele vai ser na seara que é do Senhor. Não pode. Quem diz o que você vai ser na seara do Senhor é o próprio Senhor da seara. É Ele que distribui tarefas, é Ele que distribui as ferramentas, é Ele que distribui os elementos, é Ele. Então é uma guerra de vaidade besta, desenfreada aí fora, de tal de um consagra outro não sei o que, consagra não sei o que lá, e vai consagrando não sei o que lá, e no final das contas ninguém foi chamado para estar naquela posição que quis assumir. Quer ver um exemplo disso? Quem ungiu Saul como rei em Israel? Deus. Deus mandou Samuel ungir Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus mandou Samuel ungir a Saul como rei. Mas lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Samuel desobedece quando Saul desobedece uma ordem de Deus, 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Samuel dizer para Saul que não contava mais com ele como rei de Israel. O que Deus arrancou logo dele? A unção. Retirou a unção, o revestimento de poder para desempenhar uma ou várias funções dadas pelo Espírito Santo. É a unção. Deus retirou. Mas Saul continuou sentando no trono, continuou sendo chamado pelos outros de rei, continuou. Só que Deus já estava tratando com Davi lá no campo. Porque quando Davi matou o leão, matou o urso para defender as ovelhas do seu pai, Davi entendeu. Tanto é que quando ele vai se apresentar para lutar contra Golias, ele diz: o Senhor entregou o urso na minha mão, entregou o leão, ele vai entregar esse circunciso filisteu. Davi entendeu que não foi as forças de um jovem adolescente que matou o leão e matou o urso, dois animais tremendamente mortíferos nos seus ataques. Ele entendeu que quem entregou na mão dele foi o Senhor. Porém, Davi não saiu por aí se intitulando ou dizendo que era alguma coisa. Porque quando você tem a unção e você é revestido pela unção de Deus, não é você que vai dizer para os outros o que Deus tem na tua vida. É Deus que vai mostrar para os outros o que Ele tem na tua vida. Amém. Quando Davi se voluntariou a descer no vale para lutar contra Golias, aí o próprio Saul, os israelitas entenderam: a unção está na vida desse homem, desse garoto. Agora é Deus que está contando com ele. Deus está contando com ele. Deus fez o povo reconhecer a liderança de Davi, dada por Deus, pela unção que tinha dado para ele desempenhar as funções de acordo com o que Deus queria contar com ele. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando tu recebe uma palavra pela boca de um ungido, uma palavra que vem da boca de Deus, ela tem um efeito extraordinário na tua vida. Mas quando tu recebe uma palavra pela boca de um homem que não foi separado, ungido, separado, revestido de poder para estar naquela função, é totalmente vazio, é totalmente carnal. Só aceite um título se for Deus que te deu. Rejeite os que os homens querem te dar. Não deixe a vaidade subir ao teu coração. Porque quando Deus te dá um cargo, te dá um título, é para te mostrar que você tem que servir mais ainda do que você está servindo. E o título não é para te colocar sobre a cabeça dos outros. O título é para te colocar abaixo, para você servir mais ainda os outros. É o contrário do que pensam aí fora. O camarada acha que ele é pastor, que tem que ser servido pelos outros. Não, meu querido, Deus te ungiu mesmo, é para você servir aos outros, não ser servido pelos outros. Marca evangelismo, mas ele não vai. Marca corrente, campanha lá que eles fazem, mas ele não entra. Tudo que marca não é capaz de pegar uma vassoura para varrer a igreja. Tudo que marca, empurra para os outros, nunca está no meio. Foi ungido para quê? Conversa fiada. Quem te deu isso foi os homens. Porque quando Deus te unge, você tem o desejo de meter a mão e participar, se envolver. Amém. Glória a Deus. Não é querer se botar superior aos outros. O corpo de Cristo só tem uma cabeça, o próprio Cristo. Não tem outra cabeça. Pastor não é cabeça de corpo de Cristo. Cabeça do corpo de Cristo é o próprio Cristo. E se o pastor foi ungido por Deus, ele vai se considerar e entender que ele é o menor membro que tem no corpo. É assim que Deus faz. Pois é com o menor que Deus conta, é com o menor que Deus
Gideão não disse? Eu sou menor na casa de meu pai, minha tribo é a menor em Manassés. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus ungiu a ele, ele dizendo: eu sou menor, minha casa é o menor, minha tribo é o menor, eu sou menor na minha família, eu sou menor. Deus só conta com quem é menor, não conta com quem se acha maior que os outros. Glória a Deus. Esse povo está cego, esse povo está dominado pelo diabo. 2 Coríntios 4,4: o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo não é querer ser servido, meu amado, é servir. Glória a Deus. Deus vai te ungir para você servir a Ele na função que Ele te colocou. A unção é mais serviço, é você se envolver mais no serviço, não é para ficar sentado sendo servido pelos outros. A unção é o revestimento de poder para você cumprir uma ou várias funções no reino de Deus, e sem a unção ninguém consegue fazer nada, porque a unção é um revestimento de poder dado por Deus que te capacita para que você sirva a Deus naquilo que Deus quer contar contigo. Ou você acha que foi a pedra que Davi jogou, ou foi a mira de Davi, ou foi a força de Davi que derrubou Golias? Foi a unção da palavra que estava sobre a vida dele. Aquela pedra simboliza uma palavra. O ungido lança uma palavra, Deus derruba qualquer muralha, destrói qualquer exército. Josué foi ungido por Deus e não tacou uma pedra em Jericó. Deus soterrou as muralhas de 6 metros de altura, 9 metros de largura, passava carruagem nos seus muros da cidade. Deus fez ela ser soterrada sem que Josué tacasse uma pedra ou uma flecha. Ungido. Moisés, ungido por Deus, chegou na beira do mar e Deus falou: o que tu tem na mão? Toca nas águas. Ungido, tocou, as águas se abriram. Moisés não sabia o que ia fazer, Deus falou com ele o que era para fazer. Quem é ungido está na dependência do Espírito de Deus. Não está correndo atrás de aplauso, tapinha nas costas, cartaz lá fora com fotografia. Isso é para os incrédulos, por carnais, para os vazios. Quem é ungido vai lá para o deserto trabalhar, como foi João Batista, ungido por Deus. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha cartaz com o nome dele, mas o Espírito Santo levava os que tinham sede e fome da palavra às margens do Jordão para ouvir ele falar. E lá eram batizados por ele. A unção, com a unção, Deus atrai as pessoas até você. Com a unção. A unção é um visgo, é um imã que atrai aqueles que têm sede e fome da palavra para ir na tua direção. Não iam lá no deserto, ouvir João Batista às margens do Rio Jordão, num calor escaldante, lá não estava ele pregando e batizando? Arrependei-vos, não pregava ele? A unção faz isso. A unção te aproxima do milagre, a unção te aproxima da bênção. Quem é ungido não tem porta fechada na frente dela, na frente dele, não tem como, porque você é ungido. Glória a Deus. Quem é ungido está enquadrado em Lucas 10,19. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que nada? Porque tu é ungido. Glória a Deus. Marcos capítulo 16: estes sinais seguirão os que creem. Aos que creem. Quem crê e é ungido vai desempenhar função na obra. Então, quando Deus te chama, quando é realmente Deus que te chamou, não é o papai te dando título, papaizinho lá dando para o filho, o namorado para a namorada que está no banco, o pai para a filha ou para o filho. Quando é Deus que separa, Ele unge. Mas quando é os homens que separam, tapinha nas costas, meu amigo, se aborreceu, manda embora, não aborreceu, volta para cá, volta para lá. Mas quando é Deus que separa, meu amigo, é a unção. E vai se meter com uma pessoa que foi ungida por Deus, vai ver o que te acontece. Vai se meter. Davi tinha um temor tão grande quando ele entendeu o que era unção, que mesmo quando Deus já não contava mais com a vida de Saul, e ele teve a chance de matar Saul, ele falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ai de mim. Quando a gente diz aqui que essa corja que está aí na televisão são servos de Satanás, Edir Macedo, Malafaia, Marcos Feliciano, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, Agedor Duque, mas quem? É tanto demônio, é tanto filho do diabo que vai deixar.
Valdemiro Santiago, essa corja toda que está aí, quando eu digo que são filhos do diabo, é porque eu fui ungido para falar e para provar o que eu estou falando. Quer uma prova? Vai para Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus encerra o capítulo 28, do versículo 20, encerra o livro de Mateus dizendo assim: reúne os discípulos, ensina a eles, o povo, a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Acha nas palavras de Jesus o que esses homens têm mandado o povo fazer. Acha lá. Então não vem me dizer que eles foram ungidos. Ungidos não foram, não. Porque ungido não fala de um. Deus não levanta um ungido para falar de outro ungido. Deus levanta um ungido para desmascarar os falsos e mercenários da idade contemporânea, como esses que estão aí na televisão. Essa lista, essa corda de servos do diabo, tem por pai a Satanás, como Jesus disse. Pedro profetiza dizendo no capítulo 2 da sua segunda epístola: farão de vocês negócios com palavras fingidas. Negócios! Acha nos ensinamentos de Jesus o que eles estão mandando o povo fazer? Pedir dinheiro, a rosa ungida, dá o teu trízimo. Olha só, que filho do diabo, né? Dá o teu trízimo, leva isso aqui para tua casa e bota lá, mas bota uma oferta especial. Vinculam todas as coisas a dinheiro. A bênção de Deus, a unção de Deus não está vinculada a dinheiro, está vinculada à palavra dele. Abandona a palavra que Deus arranca unção. Ama a palavra que Deus deposita mais unção. Aí eles querem pegar uma coisa natural dizendo que está ungido para tu botar em casa, estão te roubando e você está aceitando ser roubado. Vai para o mesmo inferno do que eles, se continuar assim e não se arrepender. Ungido de Deus é para pregar a palavra de Deus. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Pedir dinheiro aos outros, fazer correntes, fazer campanha, mandar distribuir objeto que nem camelô dentro do templo para você levar para casa. Ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor, abrir vista aos cegos, curar enfermo. Ele me ungiu para a glória do nome dele. Ele não me ungiu para ser um vendilhão do templo. Ele me ungiu para ser um pregador do evangelho dele, não esses falsos evangelhos que tem por aí. É o evangelho dele. Foi para isso que ele me ungiu. Você só abre vista dos cegos com o evangelho dele, de Jesus. Só cura enfermo com o evangelho dele. Só vê os mortos ressuscitar com o evangelho dele. Ele só unge quem está dentro do evangelho dele, não quem está pregando coisas que não pode ser provado no evangelho dele. Então, se estão fazendo coisas que não podem ser provadas no evangelho dele, é porque não são servos dele, não foram chamados por ele, o título que recebeu não foi dele, muito menos a unção que eles pensam que tem. Claro que não foi Deus que deu, eles nem têm, não há. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas que se ouçam as palavras do Senhor. Caminharão do oriente ao ocidente, do norte ao sul, buscarão, não acharão. Vê se essa profecia não está se cumprindo nos dias de hoje. Vê se você não vê essas profecias se cumprir no dia de hoje. O povo está sedento, quer a palavra, quer ouvir a verdade, quer ouvir, aí daqui a pouco é interrompido por alguma coisa que querem te vender. Nada disso, meu querido. Não seja enganado, não seja um nécio, não seja como as virgens nécias, tolas, imprudentes. Seja como Mateus 25, as virgens prudentes. O que é uma pessoa prudente? O que você está mandando eu fazer, o que você está pregando aí? Deixa eu ver se está na Bíblia, deixa eu ver se está nos ensinamentos de Jesus, porque se não está, eu não aceito e te repreendo, Satanás, porque tu quer me desviar do caminho da verdade, porque o homem de Deus prega aqui, ó, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem é de Deus prega a palavra da verdade que te aponta o caminho que te leva a Deus, não é o caminho que te leva ao banco para pegar dinheiro e dar para eles, não é o caminho que te leva ao comércio que é feito dentro desses templos prostituídos. Se você está aceitando isso, tu vai para o mesmo inferno que eles. Ah, pastor, a gente não pode julgar. Não pode julgar não. Acertou, a gente não pode julgar. Nós não podemos julgar. Então vamos repetir o julgamento que Jesus fez, porque é Jesus julgando. Não julgueis pela aparência, disse o mestre. Julgueis pela reta
repetindo o julgamento que Jesus fez pela reta justiça dele. Eu só estou repetindo o que ele fez. Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5: nem que um anjo te desça do céu e te apresenta outro evangelho que não seja esse que Jesus deixou, seja anátema, ou seja, maldito. Já notou que você pode estar debaixo de maldição dentro de um templo com o nome de igreja evangélica lá fora? Porque eu só estou na bênção de Deus quando é a palavra de Deus que eu estou seguindo. Porque seguindo a palavra de Deus, a unção chega e o milagre acontece. Você não cai, você não é embaraçado nas coisas do mundo. Quando tu segue a palavra de Deus, você se torna imbatível. E o primeiro a fugir da tua frente é o diabo. O primeiro a fugir da tua frente é o diabo. O diabo conhece quem é ungido por Deus. Ele conhece. Claro que ele conhece. Quem é ungido por Deus carrega as marcas de Cristo. Tem a mente de Cristo. Tem o sangue de Cristo. Satanás sabe quem é ungido por Deus. Claro que ele sabe. Com esses homens aí que estão na mídia, Satanás senta do lado dele no mesmo banco. No mesmo banco, e te mantém preso lá, porque tu nunca parou para examinar as Escrituras, João 5,39, como disse Jesus, para comparar se o que eles estão mandando fazer está nos ensinamentos de Jesus. Você nunca quis fazer isso? Então você é presa fácil na mão deles. Para encerrar, Mateus 7,21, abre sua Bíblia, já vai encerrar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 21. Presta atenção. Olha o que Jesus está falando. Eu não estou te dizendo que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que Tiago falou. Olha o que Jesus, que é quem pode dar doutrina para a igreja, é quem pode dar mandamento para a igreja, está falando. Mateus 7, 21. Disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos maravilha? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem está falando aqui é Jesus, meu querido. É Jesus que está falando. Anota de novo, Mateus 7, 21. Olha o que Jesus está falando. É Jesus falando. É por isso que naquele dia vai ter muita gente lançada no inferno. Mas eu estava na igreja, eu escutava profecias falsas, meu amigo. Ensinamentos falsos. Porque quem está praticando iniquidade é que está praticando coisas que Jesus não mandou fazer. Acha na Bíblia para mim, telefona para mim. Tem o site aí, está o telefone, está tudinho aí, endereço, tudinho. Entra em contato comigo. Você vai ganhar um carro do ano. Se você achar na Bíblia Jesus mandando algum discípulo fazer corrente, campanha, mandar algum discípulo dar rosa dizendo que estava ungido, mandar algum discípulo beber ou mandar alguém beber aquela água do Jordão que o próprio Jesus foi batizado. Acha isso na Bíblia para mim, eu te dou um carro do ano. Mandando Jesus dizer que você tem que dar o dízimo. Jesus mandando alguém pedir dinheiro a alguém. Acha na Bíblia. Jesus mandando alguém pedir dinheiro a alguém. Você ganha um carro do ano importado para você de presente. Acha? Estou falando assim para mostrar o quanto você tem sido trouxa nas mãos desses filhos do diabo. E hoje pode ser a tua última chance antes que a tua vida se sepulte de vez. Hoje pode ser a tua última chance antes que a tua vida seja mergulhada de vez nas trevas. Então aproveita a chance que Jesus está te dando. Arrepende-te, entrega a Ele e deixa Deus ser Deus na tua vida. Que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória.